Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Neste capítulo 3 da segunda carta de Pedro, o apóstolo fala dos últimos dias. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. Verso 3. Ele fala também da vinda do Senhor, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 4. Ele fala do dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É o verso 10. E ele fala do dia de Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Verso 12. E neste verso 14 que eu li no início, tudo indica, irmãos e irmãs, refere-se à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, a fim de que ela esteja com Ele para sempre e, consequentemente, livre dos eventos que acontecerão nesse período denominado de Dia do Senhor. Hoje, nesta manhã, eu vou tocar um pouco nesse assunto, que é um assunto difícil de se falar, mas Deus nos dará graça, para mim, para os irmãos, para falarmos e para compreendermos essa palavra de Deus que vai ser abordada nesta manhã. Que Deus, que é o autor da palavra, por meio do seu Espírito Santo, sopre a revelação que Ele quer que cada um de nós recebamos nesta manhã. Irmãos, a profecia é algo peculiar das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. As profecias da Palavra de Deus não são nostradâmicas, não são genéricas, mas são bem específicas, são específicas. Muitas profecias sobre a primeira vinda do Senhor
foram anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Todas elas, irmãos, todas foram incrivelmente cumpridas, com precisão de 100% em cada profecia cumprida, e podem ser comprovadas uma a uma no fato histórico, que nesta manhã eu não tenho tempo para fazer isso. E o Senhor, por várias vezes, por muitas vezes, prometeu retornar. Parece, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus quer nos mostrar que Ele virá primeiro apanhar a sua igreja num evento conhecido como arrebatamento. O arrebatamento marcará a subida ao poder mundial de um personagem, o Anticristo, que assinará um acordo de paz previsto para 7 anos entre judeus, palestinos e, consequentemente, o resto do mundo, dando início à última semana da profecia de Daniel, que corresponde exatamente 7 anos. Esse período, irmãos e irmãs, é também conhecido como a Grande Tribulação, que culminará com o retorno maravilhoso, grandioso, majestoso do nosso Senhor Jesus Cristo. É no final desse período que o Senhor voltará com a sua igreja. Será um retorno visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, partindo dessa compreensão profética, então, se o retorno de Jesus Cristo está próximo, o retorno visível dele está próximo, muito mais próximo está o arrebatamento. É como aquele norte-americano que decidiu fazer suas compras de Natal com muita antecedência. Enquanto ele caminhava pelas ruas com as compras natalinas, encontrou um amigo que comentou: meu Deus, o dia de ação de graças deve estar muito perto. É que nos Estados Unidos, irmãos, o dia de ações de graças é comemorado um mês antes do Natal. O amigo pensou: se você está comprando para o Natal, é porque o Natal está muito perto. Mas mais perto ainda está o dia de ações de graça, que vem antes do Natal. Irmãos e irmãs, se o retorno de Cristo está pertinho, quão perto estará o arrebatamento que vem antes, pelo menos 7 anos antes? O momento do arrebatamento ninguém sabe. Eu quero deixar isso aqui bem nítido para os irmãos. O momento do arrebatamento ninguém sabe. Não é possível datar esse evento. Se o arrebatamento ocorresse hoje, irmão, irmã, você estaria preparado? Você está preparado para esse momento? O que significa estar preparado? O que significa esse preparo? Muita gente se confunde.
Não é ativismo religioso, não são obras, não são nossos esforços, nem nossas dedicações. O que significa estar preparado? Significa, irmãos e irmãs, nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? O que é um novo nascimento? Não podemos confundir esse ponto, irmãos. É muito importante, é essencial para nós. O que é um novo nascimento? Primeiro, respondendo aqui o que é o novo nascimento, como nascer de novo, para que ninguém tenha dúvida dessa experiência insubstituível na nossa vida. Primeiro, Cristo, em seu grande amor, nos atraiu para o seu corpo, nos colocando nele quando ele foi pregado e levantado na cruz. O texto sagrado diz: e eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 32. Nossa natureza pecaminosa foi colocada e crucificada em Cristo. Segundo, colocados em Cristo, Cristo nos fez morrer nele. Cristo nos fez morrer nele. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 14. Primeiro, Cristo nos atraiu, nos identificou em seu corpo, naquela cruz, e ele morreu, e nós morremos com ele. Ele não morreu sozinho, nós morremos com ele, porque ele nos levou a morrer nele, a nossa velha natureza. Morremos. Terceiro, mortos em Cristo, Deus nos deu nova vida por seu poder da ressurreição com ele. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com ele nos ressuscitou. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Nessa ressurreição com Cristo, Cristo se tornou a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida em nós. Cristo está em nós. Cristo em nós é novo nascimento. A vida de Cristo em nós é o novo nascimento. Você crê nisto? É importante. Nada pode substituir essa experiência de novo nascimento na vida de cada um de nós. A palavra de Deus prevê 5 acontecimentos solenes que anunciam a segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento, né? Um desses eventos já é história contemporânea e o outro é história em andamento. O primeiro sinal que vamos falar hoje é o maior retorno ao lar da história humana e o mais sangrento também. Uma profecia cumprida no século XX. O segundo é a fusão da Europa Ocidental
numa superpotência sem precedente. Uma união que está sendo feita nesse exato momento. O terceiro é a ascensão de um ditador cuja monstruosidade não tem concorrentes na história humana. O quarto é o predomínio mundial de uma nova religião cuja divindade será Satanás, o anticristo e o falso profeta, a profana trindade. O quinto é a batalha mais sangrenta e mais destrutiva jamais travada pelos homens, pelos seres humanos, o Armagedon. É exatamente no final desse episódio, desse quinto sinal, que o Senhor retornará com a sua igreja. Ele retornará a esta terra. O primeiro sinal, irmãos, vamos aqui dar um resumo rapidamente. Primeiro sinal, a devolução de Israel à sua terra de origem. Importante sinal. As profecias são nítidas a esse respeito. Cristo não voltará a este mundo, a esta terra, antes que o povo judeu tenha de volta a sua própria nacionalidade e a sua própria terra. Israel, irmãos e irmãs, começou com o patriarca Abraão. Abraão obedeceu ao chamado de Deus para sair da sua terra, Ur dos Caldeus, para ir a uma terra indicada por Deus, a antiga Canaã, como é conhecida no Antigo Testamento, e na história ela é conhecida por antiga Palestina. Essa terra, localizada entre a Ásia e a Europa, no coração de onde nasceu a civilização humana. O antigo Egito, irmãos e irmãs, e a Síria tentaram a todo custo a expulsar Israel da terra que eles acreditavam que Deus destinara para eles. Dessa época até hoje, a terra prometida sofre com guerras sangrentas. Mais tarde, o reino de Judá foi esmagado pelas forças de Nabucodonosor e levados cativos para a Babilônia. Até que os persas destruíram a Babilônia e os descendentes de Judá ficaram livres para voltar à terra prometida. Mas depois a terra prometida foi ocupada por Roma, que com mão de ferro administrou aquele povo, e eles então se rebelaram. Mas no fim, a fúria de Roma se abateu sobre Israel com violência tal, irmãos, que houve uma dispersão de judeus em fuga que atingiu todos os cantos da terra. Na dispersão pelo mundo afora, eles confiaram nas promessas de Deus, dadas pelos profetas, que eles retornariam para casa, para o lar, para Jerusalém. Mas aí, Jerusalém caiu nas mãos de forças muçulmanas, que trouxeram o Islã. Durante séculos, irmãos, a terra chamada Terra Santa, ou Terra Prometida, fazia parte do Império Otomano, até que os turcos foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, e isso permitiu
o retorno de alguns judeus para a sua terra original, para Israel. Até que nos anos de 1930, na Alemanha nazista, chegaria a onda de ódio aos judeus que tornaria as perseguições do passado em uma brincadeira. Os judeus foram marcados com estrelas amarelas, suas lojas destruídas, suas sinagogas foram queimadas. Algumas vezes, irmãos e irmãs, com a congregação, com as pessoas dentro. Nos anos que se seguiram, os judeus foram levados aos milhares para os campos de concentração, num programa diabólico que visava a extinção do povo judeu de uma vez por todas, da face da terra. Mas aí vem a derrota da Alemanha nazista e os sobreviventes judeus do Holocausto foram para a costa da sua terra natal, mas foram repelidos. Depois de 9 meses, irmãos, de discussão, as Nações Unidas votaram a criação do Estado de Israel na sua própria terra. Assim foi criado o Estado de Israel, na sua própria terra, em 14 de maio de 1948, cumprindo o primeiro sinal do retorno de Cristo. Eles transformaram aquela terra e os restos ressequidos do passado, e a vida voltou, tornaram-se uma potência econômica, tecnológica e militar. Irmãos, este é o primeiro sinal, a criação do Estado de Israel em 1948. Sem esse sinal, sem essa profecia cumprida, Jesus Cristo não poderia retornar. E Satanás sabia disso. Foi por isso que ele fez de tudo, conforme eu mostrei no resumo para vocês, para destruir o povo judeu. Porque destruindo esse povo, Deus não poderia voltar, porque ele tem que voltar lá, e esse povo tem que existir quando ele retornar a esta terra. Então, primeiro sinal, é a história passada, já se cumpriu. Segundo sinal, Europa unida, que se transformará num governo mundial envolvendo toda a terra. Irmãos e irmãs, Roma foi a maior capital do mundo antigo. Hoje ela é capital de um país que, junto com outros do leste europeu, forma uma confederação chamada de União Europeia. A União Europeia, irmãos, alimenta o ideal de uma Europa unida. Ela prevê uma política comum, principalmente na área da economia, e isso exige um sistema monetário único para todos os países membros. Ela mantém um parlamento multinacional. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como Império Romano do século XXI. Incrivelmente, irmãos, toda a operação da União Europeia e desse sentimento de união que corre o mundo hoje foi previsto há mais de 2000 anos na Babilônia. O rei Nabucodonosor, como vocês conhecem, teve um sonho que sabemos pela revelação de Deus, dada a Daniel, que interpretou para o rei o sonho, que tratava de 4 grandes impérios históricos. O sonho era uma grande estátua de 4 metais, de vários graus de dureza, referente a 4 impérios do mundo antigo. A cabeça de ouro era a Babilônia do passado. O peito e os braços de prata era o Império
persa. O ventre e as coxas de bronze são os conquistadores gregos, e as pernas de ferro com os pés de barro era Roma. Muito interessante, irmãos e irmãs, são os pés de barro com os 10 dedos, simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. João também viu algo semelhante. Apocalipse 17, verso 12 e 13. Vamos ouvir essa leitura. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Perceberam, irmãos e irmãs? A entrega do poder à besta será bem democrática. E é a partir daí que a besta estenderá o seu poder sobre todos os países. Hoje, a bandeira da União Europeia permanece hasteada, mantendo vivo o ideal. Os Estados Unidos da Europa, que se transformará depois em uma espécie de Estados Unidos do mundo. Irmãos e irmãs, esse era o sonho pós-guerra dos primeiros líderes da Europa. Hoje a bandeira da União Europeia permanece hasteada, mantendo vivo esse ideal. Os líderes europeus, depois da guerra, logo em seguida, eles se reuniram no Monte Capitólio, em Roma, para fundar o que eles chamaram de Mercado Comum Europeu, que se desenvolveu até se tornar a União Europeia hoje, que conhecemos hoje. Irmãos e irmãs, se a União Europeia é de fato a coalizão de 10 países prevista pelo profeta Daniel e pelo apóstolo João, ela terá que se tornar uma superpotência política. Ela será, então, a potência mais produtiva da Terra. Ela vai sustentar um gigantesco exército multinacional com armas mais avançadas. E quem será o senhor, o comandante dessa superpotência futura, essa superpotência política, desse gigante econômico e desse colosso militar? Quem será o chefe? É exatamente aqui que entra o terceiro sinal: a vinda do Anticristo. Vamos ler o texto de Daniel, capítulo 7, verso 7 e 8. Falando agora deste ser diabólico que subirá ao poder nos fins dos tempos. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos nos tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve,
e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Irmãos, Daniel previu a ascensão de um ditador e de uma confederação de 10 países com quartel-general em Roma. Este ditador se posicionará e se colocará no lugar de Cristo, contra Cristo, nos últimos dias. O texto falou que tem olho e boca de homem, naquela visão de Daniel. Ele é um homem. Olho de homem fala da sua aguda inteligência. Boca de homem indica um orador com capacidade e visibilidade muito grande. Para ele, para esse líder mundial do futuro, para ele as pessoas entregam tudo: sua vontade, sua lealdade, seu amor, sua própria alma. Ele acena com paz para um mundo dominado pela guerra. Ele acena com a ordem para um mundo em violência. Ele estabelece a economia abalada. Ele oferece ao mundo uma nova ordem mundial. Para os seus seguidores, ele parece um enviado dos céus, mas nada pode estar mais distante disso, porque ele é o enviado do próprio Satanás, o homem do rosto duro que Daniel falou, senhor das intrigas, que terá sucesso em tudo o que empreender. Irmãos e irmãs, toda uma geração de jovens vai ver nele um ideal de vida e ansiosos por viver e morrer por ele. Todo o espantoso avanço da tecnologia e todo o sistema de lavagem cerebral estarão à sua disposição. Irmãos, eu acho que um evento vai contribuir para o surgimento do anticristo no cenário mundial. Eu creio que há um evento que vai fazer com que este líder venha para o cenário mundial, o arrebatamento da igreja, irmãos. Há cerca de 2 milhões de cristãos professos hoje no mundo. Vamos dizer, irmãos, que entre 40 seja arrebatado quando Cristo vier apanhar a igreja. Ainda seria muita gente, ainda seria cerca de 50 milhões que vão desaparecer em um segundo. Você imagina a reação que isso vai causar no mundo? Para onde foram? Quem os levou? Por que não me levaram? Quem sabe voltam para me pegar? E os milhões de bebês, irmãos e irmãs, que vão desaparecer? O mundo estará unido nesse momento, em um único propósito: sobreviver. Vão esquecer a miséria, vão esquecer a discussão política, vão esquecer as diferenças religiosas. Talvez em uma dessas reuniões de cúpula, após aí algumas reuniões, Satanás apresente o seu homem ao mundo. E vai ser um gênio, né? Dado por Satanás, e vai apresentar respostas para o mundo. Ele vai acalmar o mundo nesse momento. Provavelmente forçará uma aliança logo de início de paz sobre os judeus com os árabes, endossado pelo mundo inteiro. Os judeus, irmãos, vão festejar e recebê-lo oficialmente como seu Messias, o falso Messias. Os árabes também vão festejá-lo e vão recebê-lo como seu 12º imã, que é o líder que eles estão esperando, é o ungido que eles estão esperando. E os cristãos vão recebê-lo
em lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado anticristo, porque ele está no lugar de Cristo e também ele é contra Jesus Cristo. Esse vai ser o terceiro sinal para o retorno de Cristo. Quarto sinal, irmãos, o predomínio mundial de uma nova religião cuja divindade será Satanás, o anticristo e o falso profeta, a profana trindade. Irmãos, ele vai se considerar divino e imitar todos os milagres feitos por Jesus através da tecnologia, da ciência e também por meios sobrenaturais, pelos poderes de Satanás. O fim dos tempos assistirá à maior mentira de todas: Satanás como pai, o anticristo como filho e o falso profeta como o Espírito Santo. Espírito Santo, a trindade satânica, profana, impura, perversa. E o mundo inteiro vai segui-lo. Apocalipse 13, versículo 3 e 4. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Viram? Toda a terra seguiu a besta, toda a terra. Ele recrutou um exército de pecadores. E o texto depois, aí, neste capítulo, vai falar de uma outra besta, o falso profeta. A vinda dessa outra tem um motivo principal: incentivar as pessoas a adorar o ditador mundial. Ele vai fazer descer fogo do céu, vai fazer muitos milagres com a intenção de chamar a atenção do mundo para o anticristo, para a adoração desse ser. O objetivo é fazer do anticristo um ditador mundial objeto de adoração. Ele vai controlar cada fiel seu através de um sistema eletrônico de altíssima tecnologia e de maneira cruel. Pode ver os versos de 15 a 18 aí do capítulo 13. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Mas ele não terá poder sobre todos, não. Veja o verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É sempre o novo nascimento, as pessoas regeneradas. Sobre essas ele não tem nenhum poder, ele não pode controlar. Quinto sinal é a batalha do Armagedon, a última guerra. No final desse episódio, Cristo retornará. A palavra de Deus diz, eu vou ler aqui em Apocalipse 16, a partir do verso 13, preste atenção: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs,
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Os exércitos de todos os países, irmãos, vão se lançar contra Israel como um último esforço de eliminar de uma vez Israel, e também contra o Cordeiro de Deus. O vale de Megido é lá, nessa localização. Mas exatamente nesse momento, irmãos, é que vai acontecer algo maravilhoso, grandioso. Apocalipse 19, versículos de 11 em diante. Eu vou ler aqui alguns versículos. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e bradou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem a guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você está preparado para a volta do Senhor, para o arrebatamento, para subir com Ele, ser levado, ser levada, para não passar por isso aqui? 2 Pedro 3, verso 14, o texto que eu li inicialmente. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados. Aqui é que está a coisa importante, irmãos. Como que você precisa ser achado por ele? Como que você deve ser?
quando Ele voltar, aqui diz, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre de sujeira, livre de impureza. Você é assim? Irrepreensível significa inculpável, alguém que não se pode achar pecado. Inculpável, do ponto de vista de Deus, é alguém que não se pode achar pecado. Paz, irmãos. Você tem paz? Paz é o efeito da justiça de Deus naquela cruz, quando nos fez morrer com Cristo para o pecado, e Cristo em nós sendo a nossa justiça, sendo a nossa retidão prática. Paz significa cessação da guerra, a guerra da minha natureza dentro de mim, a guerra do pecado dentro de mim. É um estado de ordem, é uma nova relação harmoniosa com Deus. Deus não pode perdoar o pecador cuja penalidade não tenha sido paga. Violamos os mandamentos de Deus, pecamos contra a sua santidade, e a nossa sentença foi escrita, irmãos. O salário do pecado é a morte. Irmãos e irmãs, apenas o fato de Jesus Cristo ter sido pregado numa cruz não haverá de nos salvar. Isso é o que nós fizemos com Ele. Isso agrava ainda mais a nossa situação. Quando Cristo estava naquela cruz, Ele nos atraiu, Ele nos identificou no seu corpo naquela cruz. Para quê? Para que nele, identificado no seu corpo, Ele nos levasse a morrer com Ele. E assim a nossa conta estava sendo paga, através da nossa morte com Ele naquela cruz. Se Ele não fosse lá naquela cruz por nós, para nos fazer morrer com Ele, se Ele não fosse lá, não haveria salvação para nós, para nenhum de nós. Se Ele não fizesse isso, irmãos, não haveria salvação para ninguém. Nessa morte com Cristo, Ele fez a destruição total do pecado, concedeu-nos perdão por tudo o que fizemos contra a santidade de Deus, e na sua ressurreição fomos regenerados pela sua vida a nós transmitida, pela sua vida a nós introduzida. Só tem uma chance dele nos achar imaculados, irrepreensíveis e inculpáveis. Só tem uma chance. Se Ele for a nossa vida, se Ele viver em nós, não mais eu, mas Cristo em mim. Irmãos e irmãs, preste atenção agora. Pela primeira vez, depois de 1900 anos, Israel está de volta na Terra Prometida. Pela primeira vez, a humanidade tem armas capazes de destruir o mundo várias vezes. Pela primeira vez, testemunhamos guerras mundiais, guerras étnicas, terrorismo generalizado, terremotos. Ontem, houve um terremoto na China de 7 graus. Doenças, vírus, fome, engano religioso, e tudo isso em grande escala. Pela primeira vez, o mundo inteiro está interessado em Israel, e Jerusalém se tornou a cidade número 1 do mundo. Pela primeira vez, existe um anseio e uma inquietação por uma autoridade mundial.
e por um governo mundial. Até o Papa já pediu essa autoridade mundial. Pela primeira vez, há um projeto de instituir uma moeda única no mundo. Pela primeira vez, existe tecnologia suficiente para controlar cada pessoa 24 horas em qualquer lugar do mundo. Pela primeira vez, estamos sendo afetados, irmãos e irmãs, com tudo isso de uma vez só. Não resta dúvida nenhuma que está bem próximo o retorno de Cristo e mais próximo ainda o arrebatamento. A pergunta que eu levanto para vocês nesta manhã é a seguinte: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Se não tem essa certeza, busque-a já na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e ore assim: Senhor, confesso minha morte e ressurreição com Cristo e sua vida em mim, por tua misericórdia. Com essa experiência, você terá a certeza de sua regeneração e poderá confessar que você nasceu de novo e será um dos arrebatados. Amém, irmãos?